Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados irmãos e irmãs, neste tempo pascal, fazemos com intensidade esta experiência de que o Senhor, que ressuscitou verdadeiramente, está presente no meio de nós. É Ele que nos dirige a sua palavra, que nos dá o seu corpo e sangue em alimento, para que cada um de nós, unidos a Ele pelo batismo, vivamos uma vida nova, inspirados pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes não vivemos segundo este dinamismo pascal, porque muitas vezes nós não nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, peçamos perdão ao Senhor para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei ao vosso povo a graça de manifestar na sua vida o poder de Cristo ressuscitado, para que o penhor da redenção que dele recebemos nos alcance a plenitude dos seus dons. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém considerava seu o que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de muita simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos, e distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos chamaram Barnabé, que quer dizer filho da consolação, possuía um campo. Vendeu e trouxe o dinheiro
que depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei. O Senhor é Rei, revestiu-se de majestade, revestiu-se e cingiu-se de poder. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei. Firmou o universo que não vacilará. É firme o vosso trono desde sempre. Vós existis desde toda a eternidade. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei. Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé. A santidade habita na vossa casa por todo sempre. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: não te admires, por eu te haver dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos disse coisas da terra e não acreditais, como haveis de acreditar se vos disser coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois da Páscoa, nós não podemos viver a mesma vida que vivíamos antes. Caso contrário, a Páscoa para nós será uma peça de museu, uma celebração só folclórica. Celebrar a Páscoa, acreditar que Jesus está vivo e bem vivo, que está ressuscitado, implica viver uma vida nova, uma vida verdadeiramente cristã. E para isso precisamos nascer de novo, nascer do alto. Ora, Jesus, neste Evangelho que nos relata o seu diálogo com Nicodemos, diz que esta vida nova não é uma obra só nossa. É uma obra do Espírito Santo. Todos nós, cristãos, devemos constantemente perguntar-nos se somos dóceis ao Espírito Santo. Porque o Senhor ressuscitado não cessa de enviar o seu Espírito, de soprar sobre nós o seu Espírito. Mas nós podemos ser resistentes a esse Espírito e não nos deixarmos mover por ele. Ou então podemos ser dóceis ao Espírito Santo e deixarmos-nos mover por ele. Aqui em Fátima sabemos de uma maneira muito especial o que é deixar-se mover pelo Espírito Santo. A Virgem Maria
deixou-se mover totalmente pelo Espírito Santo. E por isso ela aparece diante de nós como a mulher vestida da luz pascal, como a mulher que é brilhante como o sol. E é isso que também nós, cada um de nós, está chamado a ser. Alguém que, movido pelo Espírito Santo, vive no mundo vestido da luz pascal. Portanto, a pergunta que precisamos fazer ao nosso interior, a nós mesmos, é: eu sou dócil ao Espírito Santo ou sou uma pessoa rígida? Eu deixo-me mover pelo Espírito Santo ou movo-me só pelas minhas ideias, pelos meus interesses, pelos meus gostos, pelos meus projetos? O que é que nos move? Somos movidos a quê? O que é que nos faz andar para a frente? O que é que nos faz decidir por esta opção ou pela outra? Só seremos verdadeiramente felizes, ou seja, só viveremos uma vida nova se nos deixarmos mover pelo Espírito Santo, por este vento de Deus que nos conduz sempre ao alto. Jesus, no alto da cruz, entrega-se todo e inteiramente. E entrega também o seu Espírito. Ele dizia a Nicodemos, que o Filho do Homem será elevado para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Jesus foi elevado na cruz, foi elevado pela sua ressurreição. E difunde o seu Espírito Santo para que tenhamos esta vida eterna, esta vida nova. Não uma vida marcada pelo medo, pela falta de esperança, não uma vida velha, uma vida caduca, uma vida mortal, mas a vida eterna. Que vida é que queremos viver? Que vida é que o nosso coração deseja viver? Nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para o céu. Nós fomos criados para esta vida com Deus. E o nosso coração não descansa enquanto não viver essa vida. Podemos nos entreter com outras vidas, com outras coisas e coisinhas, mas nunca seremos verdadeiramente felizes enquanto não vivermos esta vida nova e eterna, à qual nos conduz o Espírito Santo, que Jesus, elevado sobre a cruz e definitivamente elevado pela sua ressurreição, nos dá sem medida. A nós é-nos pedida só uma coisa: ser dóceis, ser acolhedores, deixarmos-nos mover pelo Espírito Santo. Peçamos esta graça ao Senhor. Peçamos que, comungando o seu corpo e o seu sangue, nós nos movamos pelo Espírito do ressuscitado e, como a Virgem Maria, estejamos no mundo vestidos da luz pascal. Irmãs e irmãos, Deus, que existe desde toda a eternidade, quer envolver-nos com a santidade da sua casa. Façamos subir até Ele a nossa oração, dizendo com alegria: Deus eterno, ouvi-nos. Pelos que são fiéis aos ensinamentos dos apóstolos, pelos que dão testemunho da ressurreição do Senhor e por aqueles que acreditam nas coisas do céu, oremos. Deus eterno, ouvi-nos. Pelos que pacientemente promovem a paz, pelos que ajudam os necessitados e os abandonados,
e por aqueles que usam os seus bens com generosidade, oremos. Deus eterno, ouvi-nos. Pelos que não acreditam no testemunho de Jesus, pelos que não rezam, não adoram e não esperam, e por aqueles que ainda o procuram no seu íntimo, oremos. Deus eterno, ouvi-nos. Pelas paróquias que vivem alegremente a fé, pelas que se lembram dos doentes e os assistem, e por aqueles onde há contendas e divisões, oremos. Deus ouvi-nos. Pelos peregrinos deste santuário, pelos que querem consolar Nosso Senhor, e por aqueles que não acreditam na vida eterna, oremos. Deus. Senhor, Deus eterno e Rei poderoso, acolhei a nossa oração e envolvei-nos com a vossa luz. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, por glória do Santo, para nosso bem e para a nossa igreja. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa da alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi destruída pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória cantando numa só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Não. Primeiro. Lembrais de vós, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leo, o nosso Bispo, nosso nome, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade.
para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Unidos a Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos foi dado, rezemos cheios de confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entreis minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo o Senhor, aleluia.
Cristo, o Senhor. Aleluia. Ó nova Páscoa, ó festa do triunfo de Cristo glorioso, que nos veio salvar. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Ó nova Páscoa, alegria do mundo, a vida nos abriu suas portas de glória. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Ó nova Páscoa, a sala do festim encheu-se de convivas, celebrando o Senhor. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Ó nova Páscoa, os batizados vêm com túnicas de festa às bodas do Cordeiro. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de Cristo, vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Virgem bendita canta seu louvor, toda a nossa terra no hino de amor.